Bom dia, igreja. Bom dia, igreja que está aí reunida nas suas casas. Amém. Sempre bom, né? A gente chegar na presença do Senhor, seja aqui fisicamente, seja na nossa casa, nos dispondo a levantar cedo, a orar, a buscar a face do Senhor. Eu vou estar lendo com vocês João, Evangelho de João, capítulo 1. E eu vou estar lendo alguns versículos. Se vocês possam abrir aí também na sua casa para nos acompanhar. João capítulo 1, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Vou pular para o versículo 9. A luz verdadeira, que ilumina todos os homens, estava vindo ao mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia! Quem é esse Verbo? Quem é esse Verbo que é a ação, que veio na terra se fazer pecado por nós, para nos salvar, nos redimir? Quem é esse Verbo? Você sabe dizer quem é esse Verbo? Esse Verbo é Jesus. Foi Jesus quem nos tirou das trevas, e só por Jesus somos feitos filhos de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque hoje você é filho de Deus. Porque Jesus, o Verbo, ele se fez homem e habitou entre nós. E todo aquele que nele crê, ele veio para os seus, né? Mas os seus não receberam. Mas aquele que crê, eu, você aí na sua casa, fomos feitos filhos de Deus. Vamos declarar essa verdade. Vamos declarar: Jesus, tu és o Verbo vivo que veio aqui na terra e veio nos salvar. Pai, muito obrigada por essa manhã. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tua salvação, por tu seres tão maravilhoso com nós, mesmo quando nós somos tão pequenos, tão falhos e tão desmerecedores. Mas o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, e nós estamos aqui para engrandecer ao teu santo nome e dizer: tu és maravilhoso e é bendito. Seja bendito. Nós queremos te engrandecer e te glorificar e dizer: Senhor, não há outro como tu. Recebe a nossa adoração. Recebe, Pai, tudo que está no nosso coração, porque nós te amamos e queremos cada dia mais nos tornar parecidos contigo. Aleluia. Vamos declarar essa verdade. Jesus, Verbo vivo. Aleluias. Aí na sua casa, fique de pé, cante, louve ao Senhor, declare: Senhor, tu és o Verbo vivo que desceu do céu. Verbo vivo viveu entre nós, filho do homem, filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, justificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és?
aqui, Senhor. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, a Ele que te fez poder, te deu. Sem problemas. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é tudo. Nós temos aqui, né? No princípio era o verbo era Jesus, o verbo é a ação. E Jesus já estava lá no princípio com Deus, né? Todas as coisas foram feitas por meio dele. Não foi isso que nós lemos? Tudo foi feito por meio dele, queridos. Que nós possamos ter essa gratidão no nosso coração e dizer: Senhor, muito obrigada. Muito obrigada por me amar mesmo antes de eu nascer. Muito obrigada por pensar em mim, por fazer todas as coisas acontecerem, por decidir pagar o preço que era todo meu. Aleluia. Que nessa manhã nós possamos engrandecer a Ele, porque Ele é digno, queridos. Que nós possamos dizer: Senhor, Tu és o alfa, Tu és o ômega, Tu és o princípio, e não há nada como Tu, Senhor. Nada como Tu. Que você possa cantar essa canção, mas que ela seja uma oração no seu coração, declarando isso que você sente por Ele. Amém? Aleluia, Senhor. Não há nada melhor do que a Tua presença. Não há nada, Senhor. Nada que se compare a Ti. Não
e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Aleluia, declara que Ele é tudo pra você. Senhor, Tu és tudo para mim, Tu és tudo que eu preciso. Tu és o ar que eu respiro. Aleluia, Jesus. Glória a Ti, que és tudo em nossas vidas. Glória. Tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Fecha seus olhos. Olha para o Senhor. Olha para Ele, porque Ele é digno de toda adoração. Diga para Ele: Senhor, Tu és tudo para mim. Senhor, sem a Tua presença eu não tem por que viver. Jesus, muito obrigada por pagar esse preço tão alto por mim. Oh, glória, Senhor. O que seria de nós, Jesus? O que seria de nós, Senhor, sem a Tua presença? Graças Te damos, porque o Senhor nos amou. E nos amou de tal maneira que se entregou por nós. Ore você aí onde você está. Ora ao Senhor, fala com Ele. Não dependa da minha oração. Entre você na sala do trono, entre você na presença do Senhor, e diga: Senhor, não há outro, não há nada, nada nesse mundo que Te substitua na minha vida, Senhor. Ainda que eu busque, ainda que eu esteja em outros lugares, o Senhor é tudo. Aleluia. O Senhor preenche todas as coisas, todos os vazios do meu coração. É o Senhor quem preenche todas as minhas necessidades, Senhor. Não há outro. Tu és o Alfa, Tu és o Ômega. O Senhor é bom. Você crê nisso? O Senhor é bom e é bendito e é digno da nossa melhor adoração. Você quer engrandecer a esse Deus? Abra sua boca, engrandeça-o, glorifique-o, bendiga esse Deus que é tudo para nós. Vamos continuar, vamos adorar. Adore em verdade, adore em espírito. Não cante só uma canção, ore a Ele. Ore a Ele, porque somos nós que precisamos dEle. Aleluia, Senhor, Tu és bendito, Tu és bem-vindo aqui. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom, Ele é bom, o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor
fiel e digno de toda adoração. Aleluia. Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. Ele reina. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. Declare que Ele é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Ele é bom. Declare que Ele é bom. E a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã, queridos. E é por isso que nós estamos aqui. Porque Ele é bom. Porque Ele é misericordioso. Porque Ele nos ama. E essa misericórdia dura para sempre. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Agora eu quero só a igreja. A igreja vai declarar: o Senhor é bom. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Declara, igreja. Mais uma vez, com seu coração. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Oh, Senhor, o que seria de nós sem a tua bondade? Aleluias! Aleluias! Tu és bom. E de eternidade em eternidade dura a tua misericórdia, Jesus. Senhor, nós queremos viver pertinho de ti. Queremos te engrandecer. Queremos te glorificar. Porque não temos mérito nenhum, Senhor. Nem merecemos essa misericórdia. Mesmo assim, o Senhor tem misericórdia de nós. Aleluia. E é por isso que estou aqui. É por isso que você está aqui. Porque Ele é bom. Acredite na bondade do Senhor. O mundo tem lutado para falar o contrário, para botar na sua cabeça e dizer: está acontecendo tudo isso? Senhor, Deus é bom mesmo? Será que Ele é bom? Mas creia que o Senhor é bom. Ele é bom e a misericórdia dele se renova todos os dias sobre as nossas vidas. O dia que você está de pé, tenha certeza, foi a misericórdia dele que se renovou. Aleluia! Senhor, receba a nossa melhor adoração. Temos certeza de que o Senhor é bom. Ainda que o mundo diga coisas contrárias, ainda que o mundo tente denegrir o teu nome, eu sei quem tu és. Tu és o Verbo vivo. Tu és o Filho do Deus vivo. É aquele que se entregou por mim e por você. É aquele que se fez carne e habitou entre nós. É aquele que deixou sua glória e que morreu por nós. Aleluia! E que vai voltar. Jesus vai voltar. Aleluia! Creia nisso. Vamos engrandecê-lo e dizer: Senhor, tu és grande. E nós queremos te engrandecer. Queremos te glorificar. Queremos te adorar. Temos certeza de quem tu és. Aleluia. Ore essa canção. Mais uma vez, ore. Continue orando enquanto você canta. É o Senhor e muito digno de
louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Diga que Ele é grande. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Se prostra na presença dele. Por isso, Aleluia, Senhor. É por isso que nos prostramos diante de ti, Jesus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és grande, Senhor. Só tu és o Deus eterno. Aleluia. Sobre toda a terra e céu. Vamos cantar do começo com toda a nossa força, com todo o nosso coração e declarar que Ele é grande. Que Ele é grande. É isso que Ele é para você. Então declare com toda a sua força, com todo o seu coração, quem Ele é para você. Louvor Tu és digno. na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Ele é grande. Grande Aleluias. é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ele é o Deus eterno. Aleluia. De novo. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és, Senhor, o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia. Você crê nisso? Se você crê nisso, dê uma forte aplauso ao Senhor, que é o grande, que é eterno, que é poderoso, que é o Alfa, que é o Ômega, que é bom. Aleluia, Senhor. Como somos gratos a Ti, meu Pai. Nenhuma palavra que possamos te dizer realmente expressa o tamanho da nossa gratidão. Pai, continua conosco, nos enche da
da tua presença. Nos capacita a viver dia a dia o verdadeiro evangelho, porque um dia queremos te encontrar novamente. Queremos ir contigo quando tu voltares. Aleluias. Maravilha. Amém. Bom dia. Bom, mais uma vez, ter esse momento, estarmos aqui juntos para louvar a Deus, para agradecer pela sua bondade, pela sua misericórdia e ver o quanto Deus tem sido fiel, não é? Eu não deixo de agradecer ao Senhor, tudo que Ele tem feito na sua vida, meu irmão, que é a igreja, aqui nesse local, os recursos que Ele tem nos dado, e você também que está nos assistindo, é o nosso convidado para participar também num culto presencial, né? Aos poucos estamos abrindo para cada um dos setores, né? Essa quinta agora mesmo já tivemos mais um grupo participando conosco dentro das limitações, e uma das coisas que eu gosto muito da Igreja de Nova Vida é justamente isso, essa responsabilidade, né, administrativa, com fé, mas também com razão, dentro da lógica. Então, tudo aquilo que tem feito necessário para que a gente possa trazer segurança, nós estamos fazendo, tá? Então, pode ter essa total certeza e convicção. E a resposta disso nós temos visto na participação dos irmãos, nos cultos que vocês assistem, né, na frequência, né, muito boa, tanto de manhã quanto assim à noite, porque quando você está no lugar seguro, você se sente à vontade de estar, de participar. Então, vamos prosseguir nesse ato de fé, vamos prosseguir com essa atitude, né, e aguardar que em breve a gente possa já estar sendo liberado dessas máscaras, não é verdade? Seria boa, né, a gente pegar uma máscara e escrever assim, já não aguento mais. Que é difícil para respirar, difícil para fazer várias coisas, né? Mas no momento estamos seguindo aí as regras e em breve Deus vai estar nos dando aí uma direção. Eu estava observando como que o tempo passa muito rápido, né? Nós já estamos aí em setembro, não é isso? Setembro, já mês de outubro, se eu não me engano, já vamos ter a preparação aí para os batizando no mês de dezembro, e daqui a pouco nós já estamos aí desejando aí feliz ano novo, feliz Natal, feliz ano novo, e assim por diante. Cris, eu enxergo bastante, mas dessa distância só vi um sábado. Eu vi... mas tá vendo? O sábado eu li. Eu vou chamar a Fabrícia aqui, tá? Daqui. Então, querido, eu quero assim, incentivar os irmãos e sempre fazer um assim, relatório, né? Nós estamos conseguindo dar assistência àqueles que no momento precisam. Não é a nossa linha de manter a igreja com cesta básica, né? Não é algo que tem no coração do pastor Emilson. Não há nenhuma crítica com aqueles que fazem, com aqueles que praticam, né? Mas não sinto essa liberdade, mas também entendo que é um momento de necessidade. Assim como eu um dia já precisei, e outros irmãos daqui da igreja, e como que nós trabalhamos, né? Sabemos da necessidade, juntamos um grupo, vamos lá, fazemos uma compra, né? Mas não temos aquilo mensal. Porém, durante esse período, né, tem sido necessário. Então, nós temos um cadastro, nós temos uma assim, procura também de alguns que chegam aqui querendo, e a gente nega porque, né, a gente não consegue dar essa assistência toda. Porém, também há uma fiscalização, há um acompanhamento daqueles também que já vinham pegando, que hoje, às vezes, já não tem necessidade. Muitos já estão dizendo aqui, pastor, a gente já não precisa mais, né? Abençoa outras pessoas. Então, eu agradeço a compreensão daqueles que estão ofertando
e daqueles também que estão tendo essa consciência, né? Dizer, não, posso abençoar o outro daqui para lá, em frente, eu vou seguir por fé. E agradeço a cada um dos irmãos, esse mês também, já no início, né? Essa semana, já várias pessoas já trouxeram materiais para a gente estar compondo a cesta. Então, começa esse mês, a gente começa novamente encher, né, a nossa despensa, tá? Então, você que entende essa necessidade, que sabe dessa importância, principalmente você também que já passou por isso, você entende como que é importante, né, a gente ter pelo menos o básico nesse momento. Então, eu fico aí o meu agradecimento e também aqueles, cada um dos irmãos, querido, durante esse mês, com tudo que nós ouvimos e vimos, não faltou nada aqui na nossa igreja. Não faltou nada, né? Em nenhum momento nós paramos com aquilo que nós já estávamos fazendo, prosseguimos, e pelo contrário, foi tempos difíceis? Sim. Tem sido? Sim. Mas nós estamos na dependência do Senhor. Então, o que eu peço a você, seja fiel no seu dízimo, na sua oferta. Eu geralmente faço isso, eu tiro automaticamente o meu recurso de dízimo, de oferta, independente se vai ter necessidade ou não, já estipulei uma oferta para dar ao Senhor e pratico isso mensalmente. Por que eu falo isso? Nem sempre, querido, né? Todos os cristãos são dizimistas, são fiéis, têm dificuldade, não tem fé suficiente, não consegue entender o mistério que está por trás disso. O que você está dizendo para Deus? Você está dizendo para Deus com este ato, Senhor, eu não só entreguei a minha vida, eu entreguei a minha vida financeira, eu entreguei meu dia de amanhã, e tudo está nas tuas mãos. Quando nós temos essa prática, Deus de fato nos honra, e nós vamos vendo a sua graça, nós vamos vendo a sua bondade. Então, querido, que você possa firmar sempre esse compromisso, né? Reavaliar os seus valores e colocar de fato o reino de Deus em primeiro lugar. E sempre como membro da Igreja de Nova Vida, uma das coisas que sempre me fortaleceu para ter esse compromisso é a maneira com que a igreja administra. Né? Os avisos não são apelativos, não falamos de necessidade para que você seja tocado, mas falamos da responsabilidade do seu papel como cristão. E nós vemos isso na prática, né? As nossas ofertas sendo materializadas, vamos dizer assim, em cada recurso, em cada mudança, em cada estrutura que é feita aqui. Então, nós temos hoje uma estrutura praticamente com quase tudo que nós temos aqui. Nós estamos agora indo para investimento na parte de materiais eletrônicos, que são caros, né? Porque nós não temos ainda essa estrutura aqui. Então, a gente vai compondo cada área para que assim a gente possa prosseguir e fazer um trabalho de qualidade. Então, fica aqui essa minha palavra. Nós temos aí a conta da igreja. Você que está nos assistindo, você poderá estar colocando a sua oferta voluntária, a sua oferta de amor, de gratidão. E eu tenho uma pessoa que mensalmente ela vem aqui, né? Possivelmente ainda não é uma pessoa cristã, mas foi tocado de alguma maneira por algo que nós fizemos aqui. Então, mensalmente a pessoa vem, sem envelope mesmo, deposita uma oferta, traz aqui na igreja durante a semana, às vezes vem naquele papelzinho de supermercado, né? Mas traz, você vê a gratidão da pessoa de reconhecer o quanto Deus tem sido fiel. Uma outra pessoa que ainda não é cristã disse, olha, a igreja do Senhor é um lugar que não pode ser fechado. É um lugar onde se encontra paz e palavra de esperança. Então,
cabe a nós, querido, manter essa casa, que cada dia os desafios é igual ao que existe na sua casa, existem as despesas fixas, mas também existem as despesas que são isso, variáveis, né? Por isso que é bom ter contador, ter pessoas assim, que tem a palavra técnica, né? Então, algumas coisas que nós começamos aqui, que agora vamos precisar refazer, né? Há pouco tempo nós estamos vendo essa fiação, que você tem aí pelas laterais, por cima. Na época, nós não tínhamos o recurso, né, necessário para comprar um material de qualidade. Então, essa parte de fiação também, assim o pedreiro retornar aí de férias, nós vamos estar, que ele também trabalha na parte elétrica, vamos estar refazendo isso. Esses valores não são baratos, né? Há um custo alto nessa parte elétrica, eletrônica, bem puxado. Já fizemos uma boa parte, mas por que isso? Chega agora, vai chegando o período de verão, a demanda é maior, né? Os materiais elétricos, eletrônicos se usa mais, e aí o custo, as despesas também aumentam e a manutenção também. Então, querido, que você possa, com a sua fidelidade, contribuir com amor e com gratidão. Hoje, quem vai estar ministrando pela manhã é o diácono Vladimir, eu estarei ministrando à noite. E é sempre bom comentar sobre isso, né? O pastor, ele não tem férias. Quando ele termina uma pregação, ele já está com vários materiais se preparando para outra. Tem que ler muito, tem que estudar muito, né? E sem contar a administração da igreja, visitas, atendimentos pastorais, né? A sua vida pessoal, e assim por diante. Então, quando você tem pessoas que você é confiáveis, né? Que pode ministrar, isso nos dá uma semana de descanso, né? Para que a gente descanse na mente. Mas é nesse período que eu aproveito para fazer várias coisas de mão de obra aqui mesmo na igreja, né? E com isso nós vamos prosseguindo. Então eu falo isso, querido, para você entender a importância do que é essa igreja. Ela não pode se apoiar em uma única pessoa, mas somos um corpo. E você está sendo preparado para isso, para ministrar a palavra de Deus nos grupos que nós temos, na juventude, quando você passa uma mensagem pelo WhatsApp, ali você também é um pregador da palavra, né? E assim nós vamos preparando, uns para agora, outros já estamos preparando para um tempo mais distante, né? Mas a igreja está nesse discipulado constante para que ela possa se manter com padrão, com qualidade, com excelência. Amém? Amém? Amém. Então eu vou chamar agora o diácono Vladimir. Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o apóstolo João, capítulo 16. Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 33. Vamos estar fazendo leitura do versículo, depois voltando nossas palavras em oração até o Senhor. Diz assim a palavra de Deus: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém. Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome, ó Deus. A ti toda honra, toda glória e louvor. Graças te damos, Senhor, por esta manhã de domingo em que podemos estar reunidos na tua casa para te cultuar, para te adorar, para te louvar,
para bendizer o teu santo nome e para compartilharmos com os nossos irmãos do teu evangelho, da tua palavra, que é verdade e vida, Pai. Que o teu Espírito Santo venha nos ajudar na ministração e no entendimento desta mensagem, Pai. Que tudo que vai ser dito seja para a honra e glória do teu santo nome. Que o Senhor tenha controle sobre a minha mente, sobre os meus lábios, e que eu fale somente, Senhor, o essencial, o necessário para a edificação de todos nós. Obrigado, Pai, em nome de Cristo Jesus, seu Filho amado. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, queridos. Vamos voltar ao texto. Todos nós já ouvimos, ou já até usamos esse jargão, né? Olha, eu tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Aí, qual que você quer primeiro, né? Então, só que eu tenho duas notícias para te dar, uma ruim e uma boa. Só que nós vamos seguir a ordem aqui do texto. Vocês não vão ter opção de escolher o que era boa primeiro, a boa vai ficar por último. E é isso que nós lemos aqui. Esse capítulo 16 está dentro de um contexto da última ceia, da Páscoa, em que Jesus se reúne com seus discípulos, e ali então ele anuncia, ele revela aos seus discípulos, fala mais diretamente, mais abertamente a respeito da sua partida. Então, a partir do capítulo 13, nós temos essa situação, esse evento ali, em que Jesus lava os pés dos seus discípulos, dá uma lição de humildade para eles, onde Pedro é avisado, né? O Judas, o traidor, é indicado, ele sai, fica Jesus então com os 11 discípulos, ele está anunciando o final ali, os discípulos estão meio sem entender aquele momento. Ao longo do seu ministério de 3 anos e meio, Jesus arrastou multidões por causa dos milagres que ele realizava, da cura, né, libertação, purificação de leprosos. Mas ao longo do caminho, muitos foram ficando, muitos foram abandonando a Jesus, porque Jesus não correspondeu às expectativas humanas que eles tinham com relação a ele. As expectativas que eles tinham eram humanas. E quando viram que Jesus não iria atender, que o evangelho de Jesus não é aquilo que eles queriam ouvir, eles foram abandonando. E num determinado momento, Jesus até pergunta para os seus discípulos: e vocês? Vocês também vão me deixar? Vocês também vão me abandonar? E Pedro diz que não, Senhor. Para quem iremos, se só tu tens as palavras da vida eterna? Então, o número de seguidores foi diminuindo, até chegar esse momento em que Jesus está se despedindo, porque ele sabe que dali ele seria preso, seria torturado, crucificado, e que ficaria morto por 3 dias. Então ele está preparando os seus discípulos para este momento. E aí, agora no capítulo 16, que antecede a oração que Jesus vai fazer pelos seus discípulos, quando Jesus então encerra o que ele tinha para comunicar, então ele levanta a sua voz em oração, pedindo ao Pai para que guardasse os seus discípulos. Mas a última palavra de Jesus, antes dessa oração, é dirigida aos seus discípulos, e ele diz, e aí eu vou dividir esse versículo em 3 partes. A primeira, ele diz assim: estas coisas, tudo isso que eu tenho dito para vocês até então, vos tenho dito para que tenhais paz em mim.
A nossa paz, ela não pode estar depositada, a nossa confiança, ela não pode depender das circunstâncias. Não é o fato de eu estar com saúde, com dinheiro no banco, com tudo bem, tudo, né, na paz, na santa paz, na tranquilidade, que eu vou ficar tranquilo. A nossa paz não são as circunstâncias, não é o mundo que nos dá, mesmo porque ele vai dizer aqui depois, porque no mundo passais por aflições. Então a paz, ela vem de Cristo, a nossa paz. E no capítulo 14 do Evangelho de João, ainda nesse encontro ali da ceia da Páscoa, Jesus disse para os seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então a nossa paz, a paz que vem de Cristo, ela transcende aquilo que nós vemos, as notícias que nós ouvimos. A nossa paz, ela não pode depender de coisas terrenas, momentâneas, passageiras, até mesmo porque a paz que o mundo dá, ela é inconstante. Hoje está tudo tranquilo, amanhã já não está. Então a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa tranquilidade, a nossa paz tem que estar em Cristo. Cristo é a nossa paz. Cristo é a nossa esperança. Cristo é a nossa confiança. Independente das circunstâncias, das lutas, das tribulações que você, meu irmão, minha irmã, estejam enfrentando, olhe para Cristo. Não olhe para as circunstâncias, porque Cristo é a nossa paz. Deixo-vos a paz, a minha paz, a paz de Cristo vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não é. E ele diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por que Jesus está falando isso? Porque ele sabe que os seus discípulos, assim como nós, e nós somos discípulos dele, essas palavras aqui serviram para aqueles homens naquele momento e vem servindo ao longo da história da igreja, por momentos difíceis e críticos que a igreja enfrentou. E a igreja nunca teve um momento bom, sempre foi perseguida pelo mundo, sempre passou por tribulações e provações, e nós somos de carne e osso. É impossível, no meio da tempestade, não ficarmos com o nosso coração temeroso, pesaroso. Mas quando nós nos lembramos das palavras de Cristo, do que Ele fez por nós e das promessas que Ele nos deixou, então a paz de Deus, ela nos invade, ela nos consola, ela nos conforta, ela nos fortalece. Estas coisas, voltando ao capítulo 16, 33, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Por quê? Porque no mundo, e na oração do capítulo 17, Jesus vai dizer que eles não são do mundo, vão ficar no mundo, e Jesus pede para que o Pai guarde os seus discípulos do mal. E ele diz: no mundo passais por aflições. Ele está dizendo: vocês vão passar por aflições. Até porque, no capítulo 14, ainda nessa noite,
ao redor daquela mesa da Páscoa, Jesus fez uma revelação a respeito de si mesmo, muito conhecida no meio evangélico, do povo de Deus, emblemática, dizendo a respeito de si: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então, não podemos esperar nada mais, nada menos do que a verdade de quem se diz ser a verdade. Alguém que diz ser a verdade, ou da verdade, ou crê na verdade, não pode usar da mentira como meio para alcançar seguidores ou a simpatia dos ouvintes. A verdade tem que ser dita, tem que ser falada. E Jesus não fantasia. Esse é um evangelho que diz que se você aceitar Jesus, a sua vida vai ser maravilhosa, que você não vai ter problemas, que você não terá lutas, que você não vai passar por aflições. Não é o evangelho de Cristo. Basta lermos, queridos, a palavra de Deus. Vai na contramão de tudo o que Jesus ensinou. Então ele diz claramente: no mundo passais por aflições. Vocês vão passar por aflições de todo tipo: emocional, física, mental, aflições causadas pela natureza. Quando vem um temporal, uma enchente, um alagamento, atinge a casa do incrédulo e também a do cristão. A seca, quando vem, ela atinge a lavoura do incrédulo e também do cristão. Quantas guerras nós tivemos do ano 0 até hoje? Vamos partir de Cristo até hoje. Quantas guerras? E quantas pessoas morreram nessas guerras? Cristãos morreram nessas guerras. Hoje, no dia de hoje, quantos cristãos estão sofrendo aflições de todo tipo de sorte? Angústia, agonia, ansiedade, todo tipo de sofrimento, desespero. Muitos nos países comunistas estão sendo torturados, estão sendo martirizados. É a verdade. Eu sou a verdade, disse Jesus. Ele diz também que o seu evangelho é a verdade. Então, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Não fiquem desanimados, não fiquem prostrados. Creio em Deus, creiam também em mim. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Cristo venceu as aflições que lhe foram impostas pelo mundo, pelos homens e pelos demônios. Ele sabia que uma aflição, de todas as aflições que ele já havia passado até então, que ele ainda ia passar pelo olho do furacão daqui a poucas horas, naquele mesmo dia, quando ele seria preso, torturado, iria padecer, sofrer, morrer pelos nossos pecados, porque ele nos ama. E ele diz assim: porque é necessário que isso aconteça. No momento em que estamos passando por aflições, por problemas, nós não entendemos o porquê. Ficamos como Jó, tentando entender. Ficamos como os amigos de Jó. Os amigos de Jó eram bons ou maus amigos? Eram bons ou maus amigos? Quando os amigos de Jó souberam o que lhe havia acontecido, foram ao seu encontro
E quando lá chegaram, viram que as notícias ruins a respeito do que havia sucedido ao seu amigo eram verdadeiras, eles ficaram 7 minutos em silêncio. Não. Ficaram 7 horas em silêncio. Não. Ficaram 7 dias em silêncio. Eles não sabiam o que falar para consolar o seu amigo. Alguém aqui já fez uma visita de 7 dias para um amigo que estava sofrendo, ou já recebeu uma visita, e que a visita foi te visitar e ficou ali, ó, 7 dias. O que eu vou falar para Jó? Um homem bom, reto, justo do mal. O que eu vou falar? Eu não tenho. E é interessante que Jó rompe o silêncio para tentar dizer que aquilo que ele agiu, fez, falou aquilo que qualquer um de nós fala. Eu não sei por que eu estou passando por isso. É os seus amigos. Então, em cima do que Jó fala, não, Jó, tem alguma coisa aí, Jó. E aí começam a acusar Jó de ter cometido algum pecado. Eu começo, foi isso, foi aquilo. Começam a tentar levantar suposições. Mas quem conhece o texto sabe que Jó não foi responsável pelo que ele estava passando. Muito pelo contrário. As aflições que ele estava sofrendo não é porque ele fez nada de errado. E eu vejo pessoas, às vezes, tentando condenar Jó. O que sobreveio a ele foi porque ele temeu. Mas quem não teme passar pelo que ele passou? Qual é o pai e a mãe que não teme perder os filhos? Quem não teme pelo seu sustento de cada dia? Então isso não justifica. É apenas a gente querendo, é a humanidade, a carnalidade tentando explicar, justificar as consequências. E às vezes nos sobrevêm coisas e também a gente fica pensando, mas por quê, meu Deus, por quê? Existe um porquê. Mas que nós não podemos entender. Seria simplório da minha parte tentar chegar assim, não, é porque Deus tem um trabalho, tem uma obra. Isso aí todo mundo sabe que Deus tem uma obra, que Deus tem um trabalho na vida de cada um de nós. Não estou falando novidade nenhuma, é chover no molhado. Mas a verdade é que Deus vai ver além. O que a gente sabe? É o que está acontecendo aqui agora. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora, daqui a um dia, a gente não sabe. Então a nossa paz, a nossa confiança, a nossa esperança, independente, querido, das aflições, das tribulações, das lutas que você esteja enfrentando, tem que estar em Cristo e não nas circunstâncias, quer sejam boas ou ruins. Então, tem de bom ânimo. A nossa força, a nossa alegria, a nossa razão de viver tem que ser Cristo, tem que ser Jesus, o príncipe da paz. E ele está sendo sincero. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E nessa ideia de vencer, eu queria que nós fôssemos para a Epístola aos Hebreus, capítulo 12. O autor dessa epístola, ele vem lutando, usando de uma didática, utilizando o Antigo Testamento
as alianças, a lei, os grandes homens e mulheres do passado que viveram pela fé, obtiveram o livramento e a bênção da parte de Deus por causa da sua fé, porque ousaram crer em Deus. Não olharam para as circunstâncias, não olharam para o impossível, para a impossibilidade, mas confiaram em Deus. E aí, quando chega no capítulo 11, ele vai lembrar de homens e mulheres que realizaram coisas sobre-humanas por causa da sua fé em Deus. Mas também não vai deixar de mencionar aqueles que sofreram, que padeceram também por causa da mesma fé. E é no capítulo 11, versículo 1, que fica registrado também um versículo que é um ícone da fé cristã, que é o resumo, que é fé. E a gente utiliza esse versículo para tentar explicar e dizer que a fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé não está naquilo que eu vejo, naquilo que eu sei, naquilo que está diante dos meus olhos, que está ao alcance das minhas mãos, mas é a certeza de coisas que se esperam. A convicção é estar convicto, ainda que as circunstâncias digam não, impossível, ainda que as pessoas ao seu redor riam de você, da sua fé, ainda que as pessoas ao seu redor façam como a mulher de Jó, amaldiçoe esse Deus e morra, é convicção de fatos que não se veem. Então nós temos, a fé é a certeza daquilo que Deus prometeu e nós estamos esperando, em que em muitos aspectos nós já estamos vivendo. Mas a nossa vida não se resume a este mundo. A eternidade não é aqui. A eternidade é na glória. E graças a Deus por isso. Se a nossa eternidade fosse aqui no mundo, nós teríamos uma vida eterna de aflições, porque estamos no mundo. Mas a eternidade da glória é num lugar onde a aflição, tribulação, problemas, dores, lágrimas, sofrimentos não existirão. Então, a nossa vida não se resume a isso. Nós somos peregrinos, diz a palavra de Deus. Nós somos peregrinos aqui. É como se estivéssemos passando por um deserto, por vales, cercados por inimigos. E Deus está nos guardando. E eis que estarei convosco, disse Jesus, depois de ter ressuscitado, depois de ter passado 40 dias com seus discípulos, e agora ele está dando um novo até logo. Antes dele subir aos céus, ele disse: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, dias bons e ruins, Jesus está com você. Se você está no meio da tormenta, não é porque Jesus te abandonou. Ele está contigo, mesmo na tormenta. Mesmo no meio dos problemas, Ele está contigo. Ele não nos abandona. Lembre-se que Ele morreu por você. E o que Ele não fará?
É a convicção de fatos que não se veem. E com isso em mente, o autor, a Epístola aos Hebreus, ele prossegue desenvolvendo esse raciocínio. E aí ele chega no capítulo 12 e diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então vamos meditar com um pouco mais devagar aqui e atenção nas palavras desse texto que nós acabamos de ler, esses 3 versículos. Ele diz: portanto, logo, contudo, também nós, ele está falando de pessoas do passado, e agora ele vem para o presente. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Então, quem são essas testemunhas? São essas pessoas do passado, que servem de testemunho, de exemplo para nós. Eu já citei um aqui, Jó. Nós podemos olhar para a história de Jó e usar a sua história como um testemunho, como um exemplo, para nós seguirmos no meio das aflições, das lutas, das dificuldades. E lembrar de Jó. Se você está enfrentando problemas dentro da sua casa, se você é perseguido pelos seus irmãos, lembre-se de José, que foi vendido como escravo, e o seu exemplo de fidelidade a Deus. Se você foi levado como escravo para uma terra distante e tudo de bom lhe foi oferecido, lembre-se de Daniel e tantos outros exemplos. Se a tua liderança, como pai, como mãe, como líder, está sendo contestado, lembre-se de Moisés, que também, e tantos outros exemplos. Então, essas testemunhas, elas servem de estímulo para que nós possamos olhar para a vida desses homens, dessas mulheres e almejarmos trilhar pelo mesmo caminho. Mas para isso é necessário, ele diz, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos. Então a ideia aqui agora é de uma corrida. Nós estamos numa corrida. Corrida pela vida. E nós teremos obstáculos. São provas
Hoje, nos nossos dias, a maratona, ela acontece num contexto urbano, de ruas pavimentadas. Os corredores não precisam se desviar de obstáculos, saltar obstáculos. Mas, na época da Grécia Antiga, ou da Roma dos Césares, a maratona de 42 quilômetros era feita naquelas estradas esburacadas, com pedras, com obstáculos, com subidas íngremes, com descidas. Hoje em dia há competições de corrida em que os atletas têm que atravessar rios, subir montanhas. Não basta ser um corredor, tem que ser um alpinista. Existem provas, tem corrida, tem natação, tem canoagem, tem ciclismo. Debaixo de temperaturas abaixo de zero, ou de temperaturas elevadas no deserto. São provas duras. E aquelas pessoas estão correndo por um êxito pessoal, particular. Ou escalam o Everest para dizer, eu consegui, eu cheguei aqui em cima, tá? Subiu, pô, parabéns, e agora? Você vai descer e a tua vida, o mundo, os problemas que você enfrenta vão estar lá te esperando. Mas nós estamos numa corrida, não por uma coroa que os ladrões roubam, que a traça corrói, mas por uma coroa eterna de glória. E assim como os atletas, nós cristãos precisamos nos desembaraçar de todo o peso. Não podemos ficar nessa corrida levando peso desnecessário. O peso que Jesus falou, larga isso aí, deixa esse fardo aí. Essas coisas do passado são lembranças, são traumas. Eu não estou querendo desrespeitar o trauma e as lembranças tristes de ninguém. Eu só estou querendo dizer, querido, querida, que para você permanecer nessa corrida, você precisa deixar isso pelo meio do caminho. Isso vai te atrapalhar. O nosso objetivo não é chegar em primeiro, porque esse lugar já pertence a Cristo. Nem ficar em segundo ou terceiro, como a mãe de Tiago e João propôs, né? Jesus, que um se sente à sua direita, outro se sente à sua esquerda. O nosso objetivo é cruzar a linha de chegada, sabendo que Cristo está lá, nos aguardando, de braços abertos. Ele quer e será o primeiro a nos abraçar, a nos beijar, a nos receber ao cruzarmos a linha de chegada. Mas para não ficarmos no meio do caminho, precisamos nos desembaraçar de todo o peso, da incredulidade, da dúvida, do medo, da incerteza. São pesos, sentimentos de tristeza, rancor, falta de perdão, lembranças e mágoas, e não perdoamos aqueles que nos feriram, que nos magoaram, que nos ofenderam, que nos abandonaram. Jesus passou por tudo isso. Citei José, que foi vendido pelos próprios irmãos, e quando ele teve a oportunidade de se vingar, ele abraçou e beijou os seus irmãos, os perdoando. Ele se desembaraçou do peso do passado. Então precisamos nos desembaraçar desse peso. O peso também pode ser algo que nós gostamos muito de fazer,
que não é pecado, mas que nos atrapalha na nossa vida cristã. Hoje, um dos grandes pesos, um dos grandes problemas, né, que está criando dificuldades para o nosso desenvolvimento nessa corrida, para o nosso progresso nessa corrida, é o entretenimento. É as redes sociais, é a televisão, filmes, séries, joguinhos eletrônicos. Ocupamos, né, temos os nossos afazeres, nos nossos lares, nosso trabalho, as coisas que precisamos fazer, devemos fazer. Aí, quando chega no nosso tempo livre, a gente vai preencher o nosso tempo livre com as coisas do mundo. Não é pecado, não é proibido. É proibido? Não, não é proibido. Mas nós ficamos tão dependentes, tão escravos daquilo ali, que não nos sobra tempo, não sobra tempo para Deus. Não sobra tempo para lermos a Bíblia, para orarmos. É um peso. E que precisamos abrir mão, precisamos deixar. Não deixar o lazer, o entretenimento totalmente, mas se é algo que te domina, que você não consegue viver sem, então larga. Um atleta, ele tem que ter disciplina. Um atleta que vai enfrentar, que tem o objetivo de participar de uma competição, como uma maratona de 42 quilômetros, ele tem que ter disciplina, ele tem que ter hora para acordar, para dormir, tem que ter uma alimentação balanceada, ele tem que ter foco. Numa prova de 100 metros, você não tem distração. Você tem que dar o seu melhor ali, correr o máximo que você puder. Você nem respira. Você puxa o ar, prendeu e sai. Agora, uma maratona é uma corrida física e mental, psicológica. Você está bem, você está correndo, daqui a pouco uma dorzinha começa a te incomodar. Não estava nos teus planos. A multidão que está ao redor pode te distrair. A previsão errada da meteorologia para o dia da prova. Você está contando que vai fazer calor e chove, e você não estava contando com a chuva. Uma série de circunstâncias. Vocês acham que esses atletas que vão ali para a competição, eles não têm problemas? Familiares, conjugais, não tem problemas financeiros, não tem que ficar correndo atrás de patrocínio para poder se dedicar como atleta. Eles têm problemas como você e eu, são seres humanos comuns iguais a nós. Mas ali no momento da prova, ele está concentrado naquilo ali. Nada mais importa. E na nossa corrida pela vida eterna, essa corrida que Cristo venceu, suportando todas as aflições, nós temos que ter foco, nós temos que ter objetivo, não podemos nos desviar. Essa questão do esporte, do atletismo, nós podemos trazer várias ilustrações, como de um ciclista numa prova. Ele já estava a poucos metros da linha de chegada. Ele larga o guidão da bicicleta, levanta o braço e começa a comemorar, a vibrar. E não atenta que vem um atrás, dando tudo de si. E passa por ele. Quando ele vê, já era. Perdeu a prova. Não se distraia. Não cante vitória antes do tempo. Temos casos de maratonistas também, que na reta de chegada ele erra o caminho. Para poucos metros. Ele vem correndo aí, ele erra o caminho. E o bonito disso
me vem à memória é que o competidor que vinha atrás dele chama. Ele não se aproveita da distração e do erro do outro para vencer. Ele ilustração para nossa vida ter um desempenho, correr melhor, teria mais tempo para Deus, para glorificar a Deus com a minha vida. Então não esqueça disso aí que está passando, que o Espírito Santo está fazendo você se lembrar, que o Espírito Santo está trazendo à sua memória. Não se esqueça, guarde e coloque em prática. O Espírito Santo é o nosso treinador. Ele que nos orienta. Diz o que nós precisamos fazer. A alimentação também pode ser um peso, uma alimentação errada na vida de um atleta. E a nossa alimentação, se a nossa alimentação também está errada, vai prejudicar o nosso desempenho na vida cristã. A nossa alimentação espiritual é a palavra de Deus, tem que ser a palavra de Deus. O que nós temos ouvido? O que nós temos visto? Nós temos colocado, depositado a nossa fé em quê? Isso vai prejudicar o nosso desempenho. Isso pode nos conduzir ao segundo grande problema, que é o pecado, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Nós podemos até concluir uma prova, levando peso extra, desnecessário. Isso só vai aumentar o nosso sofrimento ao longo da corrida, mas nós podemos até concluir. Aos trancos e barrancos, como dizem, mas a gente consegue concluir, sem necessidade. Agora, com o pecado, não tem como. Não vai concluir. Vai ficar pelo meio do caminho. E a Bíblia está cheia, está repleta de exemplos de homens, de mulheres, de uma geração que ficou no meio do caminho, que não conseguiu concluir a prova por causa do pecado. Então temos que abandonar o pecado, temos que dizer não ao pecado, que tenazmente nos assedia, todos os dias, tenazmente, com insistência, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, a todo momento, está nos rodeando, nos está assediando. Eu falei aqui no início da mensagem das multidões que seguiam Jesus, mas depois foram abandonando, foi deixando. O que fez Judas abandonar a prova, abandonar essa corrida? O pecado, o amor ao dinheiro, a ganância. Talvez isso tenha começado com um peso que ele não abandonou, e aí se tornou um pecado. Então, queridos, amados do Senhor Jesus, abandone o peso, abandone o pecado. Abandone o pecado, porque senão vai ficar no meio do caminho, não vai concluir a prova, vai perecer no deserto, como aquela geração incrédula que saiu do Egito. Precisamos nos arrepender, nos converter e abandonar o pecado. E se você já abandonou o pecado, está com desembaraço do peso também. Você foi perdoado? Perdoe. Então, corramos. E aí, então, agora, livres desse peso, livres do pecado, corramos com a outra palavra forte aqui, perseverança. Perseverança. Você é uma pessoa perseverante? Perseverante é aquele tipo de pessoa que inicia algo e vai até o final.
Eu acho que em algumas coisas sim, em outras nem tanto, em outras não passa nem do primeiro dia. Quantas coisas, pensa você, quantas coisas você já colocou assim, não vou fazer tal coisa. E aí você começa e não prossegue. Porque não perseverou. A perseverança fala daquilo que não é fácil de fazer. Porque se fosse fácil, não precisava perseverar. Quem gosta de dormir aqui? Levanta a mão. Vou até fechar o olho que eu não quero ver. Quem gosta de dormir? Dormir até tarde, dormir bastante. Aí eu chegava assim, olha, você tem que ser perseverante, hein? Você tem que dormir até 11 horas, tem que perseverar. Mole. Se chegar para uma pessoa que gosta de comer bem, ó, você está vendo isso aqui? Você tem que comer tudo. Não precisa ser perseverante. O contrário. Se a pessoa gosta de dormir até a tarde, ela precisa acordar mais cedo, pegar um solzinho da manhã para fazer uma caminhada, para orar, para ler a Bíblia, aí ela tem que perseverar para acordar cedo. Ela tem que lutar contra aquilo que ela não quer, aquilo que o corpo dela, a mente dela e o coração quer preguiça. Então fala de perseverança. Então corramos com perseverança, sem desistir. Não vai ser essa dorzinha aqui no meu calcanhar que vai fazer eu desistir da prova. Não vai ser o calor, não vai ser a chuva, não vai ser os gritos e a torcida contrária mandando eu desistir que vai me desanimar. Eu tenho que perseverar. Lembre-se, traga à memória aquilo que nos traz a esperança. Então lembre-se das palavras de Jesus, do exemplo de Jesus, dos exemplos dos heróis da fé. Isso seja o nosso combustível. Com perseverança, com garra, com determinação. Porque o prêmio que nos aguarda lá na linha de chegada é maravilhoso. Nem todo o dinheiro do mundo pode comprar. É um prêmio único que só Deus pode nos dar. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Não é a carreira que eu propus, que eu escolhi correr, mas que Deus propôs para todos nós. Para todos nós. E Ele está conosco. Como eu falei, o Espírito Santo, Ele é o nosso técnico. Ele que vai nos orientar dizendo o que nós precisamos fazer para melhorar o nosso desempenho. O que nós precisamos abandonar. Nos disciplinar com relação à alimentação e tudo mais. Ele é o nosso psicólogo. Ele que nos ouve, Ele que nos consola, Ele que nos orienta. Ele que vai dizer o que nós precisamos fazer para podermos nos desembaraçar de todo peso e pecado e correr com perseverança essa carreira chamada vida. E diferentemente da maratona, o maratonista ele sabe. Quando ele está correndo, ele sabe, já estou nos primeiros 10 quilômetros. E ele continua. Bom, agora cheguei na metade da prova, 21 quilômetros. E ele continua. Nós não sabemos. Diferente dele, nós não sabemos. Quando estamos no início, na metade ou no fim da prova. Às vezes achamos que estamos no fim da prova, eu já estou no fim da prova. Moisés tinha 80 anos, estava lá, eu estou no fim da prova. Aí Deus chama Moisés, Moisés, volta para o Egito, fala com Faraó, liberta o meu povo. Ele ainda teve que correr mais 40 anos. A gente não sabe.
em que trecho da prova nós estamos. Não importa. O importante é continuarmos correndo com foco em Cristo, confiando em Cristo, que a nossa paz, que a nossa esperança, que a nossa confiança esteja depositada nele, não em mim, não em nós. Não confie em você. Não, eu estou bem, eu me preparei, eu estou bem preparado para a prova. Não confie nisso, não. Porque assim como no esporte, aqueles que se acharam muito bem preparados e foram derrotados por causa do orgulho, da vaidade, da presunção, nós corremos também o risco. Corramos confiando e seguindo as instruções do Espírito Santo. Com relação, ele vai dizer, quando nós temos que intensificar, correr com mais força. Ele vai dizer, diminua um pouco o ritmo. É Ele que vai nos orientar, vai nos instruir. A carreira que nos está proposta. Deus propôs uma carreira para cada um de nós. O importante é estarmos com os nossos ouvidos atentos à palavra de Deus. E aí ele diz, durante a prova, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé. A nossa fé, ela tem início e o fim em Cristo. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o autor, é o criador e também é o consumador. Porque depois que cruzarmos a linha de chegada e chegarmos na glória, não haverá mais necessidade de fé, nem de esperança. Só vai, segundo Paulo, em 1 Coríntios 13, a única coisa que vai permanecer é o amor. Mas enquanto estivermos aqui, vivendo neste mundo e passando por aflições, precisamos ter fé, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, Jesus não precisava passar pelo sofrimento que ele passou. Ele podia ter permanecido lá no céu, lá na glória. Mas por amor a nós e obediência ao Pai, ele se esvaziou da sua glória, se fez homem. E em troca da alegria que estava lhe proposta, suportou a cruz. Ele suportou a cruz por você e por mim. E essa visão de Cristo suportando tudo que ele passou por nós tem que nos inspirar, tem que nos fortalecer, tem que nos encher de esperança e fé e confiança. Olhe para Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Porque ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, o desprezo, a humilhação pública. Você já foi humilhado? Você já foi desprezado? Você já foi envergonhado por alguém? Já foi humilhado? Já foi... Talvez sim. Mas eu posso dizer, queridos, com toda confiança, com toda certeza, por maior que tenha sido a humilhação e a vergonha que você sofreu, não chega nem perto da que Cristo passou. O sofrimento dele seria insuportável para qualquer um de nós. Sabe aquela imagem de Cristo crucificado com um paninho cobrindo as suas partes íntimas? Aquilo ali é obra da religião, porque, na verdade,
os condenados à crucificação, eles eram crucificados nus, porque isso fazia parte da humilhação. Isso fazia parte da vergonha. Quando a Bíblia diz que ele foi despido de tudo. Foi humilhado. Emocionalmente, moralmente, psicologicamente, fisicamente. E por quê? Por amor a nós. Não fazendo caso da ignomínia. Mas hoje, ele está sentado à destra do trono de Deus. Ele retornou para o lugar que já era dele. Ele não conquistou esse lugar sempre foi dele, desde a eternidade. Mas ele deixou esse trono à destra de Deus vazio por um tempo, por amor a nós. Verso 3. Considerai, pensem nisso, meditem nisso, lembrem-se disso, considerai, pois, atentamente, de maneira atenta, com atenção, considerem isso com atenção, não de maneira superficial, mas com atenção. Aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis. Então considerem nisso, pensem nisso, lembrem-se do que Jesus suportou por você, por nós, para que vocês não fiquem fatigados durante a corrida. Está cansado, claro que está cansado. Mas aí quando nós lembramos de Cristo, essa lembrança ela tem que nos animar, tem que nos fortalecer, tem que nos impulsionar. Lembre-se naquilo que está proposto, na promessa, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Essa epístola está sendo escrita para hebreus, ex-judeus. Não existe, às vezes eu ouço assim, judeu cristão. Não existe judeu cristão. São religiões opostas. O judaísmo é uma religião, o cristianismo é outra. O que existe são hebreus, epístola aos hebreus, que eram judeus e se converteram ao cristianismo. Deixaram de ser judeus. Mas que agora estão sendo provados e tentados a retornar para o judaísmo por causa da perseguição, por causa da provação, por causa das dificuldades. Os hebreus cristãos tinham dificuldade de conseguir emprego, trabalho. Socialmente estavam perdendo seus direitos civis, eram um cidadão de segunda categoria. Então ele está pensando, eu estou sofrendo, e estavam sendo tentados a retornar para o judaísmo. E está sendo escrito, não vos fatigueis, desmaiando na vossa alma. Para terminarmos, queridos, Romanos capítulo 8, só para corroborar e fortalecer que nessa visão de sermos vencedores, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O texto do capítulo 12 de Hebreus nos fala, nos dá os pontos de estratégia para conseguirmos vencer essa corrida, nos desembaraçando do peso, do pecado,
e olhando atentamente para Cristo, autor e consumador da nossa fé. E agora o apóstolo Paulo, aqui em Romanos 8, ele também fala das provas, das lutas, das dificuldades que todos nós enfrentamos. Todo ser humano sobre a face da terra enfrenta problemas. Até mesmo o homem mais rico do mundo, o homem mais enfrenta problemas. São tribulações, aflições de toda sorte. A diferença é que nós temos a Cristo. E isso faz toda a diferença. E aí, Romanos 8, do verso 37 ao 39, o apóstolo Paulo diz assim: em todas estas coisas, depois leiam na casa de vocês o que são essas outras coisas. Vem falando de provas, de tribulação, de luta, de perseguição. E aí ele diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não são os nossos esforços, não é por meio dos nossos esforços, por meio da nossa capacidade, por meio da nossa inteligência, da nossa força, não. Somos mais vencedores por meio, graças àquele que nos amou. Fé, porque estou bem certo. Estou certo disso. Estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas que estão por vir, nem os poderes, os governos, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode. Estou bem certo. Você tem essa certeza? Há momentos que nós somos desafiados, a duvidar. Será? Poxa, eu estou passando por isso, não estou entendendo. Fé, queridos. Tenha a certeza, esteja bem certo de que nada, nem morte, nem vida, nem anjos, nem os principados, os demônios, nem as coisas do presente, as coisas do hoje, seja na esfera econômica, seja na saúde, seja na família, nem nas coisas que vão acontecer amanhã, que nós não sabemos, nem dos poderes, dos governos, o que vai acontecer do mundo, nem a altura. Você pode ser um astronauta, ir à Lua, isso não vai te separar do amor de Deus. Pode ser um mergulhador, estar nas profundidades ali do mar, trabalhando ali nas plataformas de petróleo. Deus está ali contigo. Nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? Guardem as palavras do Senhor Jesus, que são Espírito e verdade. Amém. Cristina está levantando a plaquinha ali para nos lembrar do sábado, do encontro jovem. Quer falar mais? Pode? Vamos estar orando e aí a Fabrícia vai estar falando mais sobre esse evento. Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o Teu santo nome, ó Deus, a Ti toda honra, glória e louvor. Muito obrigado, Deus, por ter enviado o Seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
que sofreu, padeceu, morreu por nós, se revelando como o caminho que nos conduz à salvação, o único caminho. Todos os demais caminhos conduzem à perdição, mas Cristo é o caminho, esse caminho estreito. É um caminho que temos que enfrentar adversários internos e externos, obstáculos, as intempéries do tempo, as traições, os abandonos, mas a certeza de que o Senhor está conosco durante todos os dias da nossa vida, por mais difíceis que sejam, nos traz paz, esperança e segurança. Obrigado, Senhor, porque o Senhor usa de sinceridade, de verdade para conosco. O Senhor não mente, o Senhor não engana. Ou nós cremos, ou não cremos, mas o Evangelho não muda. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é eterno. Nós é que precisamos mudar. E não o Evangelho, não moldar o Evangelho segundo o nosso entendimento, nosso interesse, a nossa vontade. O Evangelho transforma o fraco em forte, o covarde em corajosos. Os nécios e tolos se tornam sábios, porque é a verdade. Obrigado, Jesus, porque Tu és a vida, vida abundante, vida eterna. Nós sabemos e entendemos, Senhor, que enquanto aqui estivermos, passaremos por aflições, teremos problemas, enfrentaremos lutas, dificuldades, como todos os homens e mulheres de Deus no passado e no presente estão enfrentando. Mas a certeza de que nada pode nos separar do Teu amor traz paz, consolo, alegria. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Obrigado, Pai, podemos estar na Tua casa, Te cultuando, Te adorando, Te louvando. Pedimos por cada irmão presente e também por esses que nos acompanharam pela internet, que a Tua paz, que o mundo não pode dar, que excede todo entendimento, possa transbordar em seus corações. Obrigado, Pai, podemos estar também logo mais à noite aqui para mais uma vez Te adorar e ministrar a Tua palavra. Muito obrigado, Pai, por tudo. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor nos dê sabedoria, queridos, para continuar nessa jornada, mantendo firmes nossa fé, mantendo nosso coração, inabalável, que a nossa fé se mantenha firme. Amém? Vamos cantar essa canção que diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova a minha fé e mantenha ela inabalável, que ainda que as circunstâncias, tentem me separar do amor do Senhor, que a minha fé permaneça de pé. Amém?
Senhor tem nos concedido o entendimento, Pai, de que basta, vale a pena se esforçar para ficar perto do Senhor, buscar a tua face e buscar ser alguém segundo o seu coração, porque esse mundo é passageiro. Mas quando o Senhor voltar, eu quero subir contigo. Você quer subir com o Senhor? Então busque a presença dEle, busque continuar na jornada, se manter nessa maratona, mas firmes com uma fé inabalável. Pai, muito obrigada por tudo, que o Senhor possa nos levar debaixo da tua proteção, que a nossa semana seja mais uma dessas semanas em que a nossa fé vai se manter de pé, confiando naquele que se entregou por nós. Amém. Gente, antes de ir embora, eu quero dar o recado finalmente, né? Porque eu esperei, mas na hora que eu saí, eu fui chamada. Então, no próximo sábado, a gente vai retornar aos encontros presenciais dos jovens, o culto dos jovens. Então, todos os jovens acima de 16 anos estão convidados, tá? Então, você convide o jovem que você conheça, estimule a vir. A gente ainda tem bastante espaço, né, para os jovens, tá? Então, estimule. E se você tem mais de 16 anos, é jovem, também está convidado, tá? Então, é no próximo sábado, a partir das 18 horas. É um convite que a gente está fazendo para vocês e para todos os jovens, vocês possam estimulá-los a estar aqui conosco. Um adorador por excelência.